Milionário leva sua faxineira em um cruzeiro e fica apaixonado ao vê-la de biquíni na piscina. Ela limpava seu escritório todos os dias. Nunca imaginou que um convite inesperado mudaria sua vida para sempre. Mas quando ele a viu na piscina, pela primeira vez sem uniforme, o milionário percebeu que não conseguiria mais tirar os olhos dela. Inscreva-se no canal para ver como uma simples viagem virou uma história de amor impossível. O escritório na cobertura da Vila Olímpia estava mergulhado no silêncio típico de uma tarde de sexta-feira. Eduardo Mendes ajustou os óculos e suspirou, observando pela janela panorâmica o trânsito caótico de São Paulo. Aos 45 anos, havia construído um império no ramo imobiliário. Mas naquele momento, depois de perder um contrato milionário para um concorrente, sentia-se mais vazio do que nunca. O som suave da aspiradora no andar de baixo o tirou dos pensamentos sombrios. Maria Clara estava terminando a limpeza semanal, como fazia religiosamente há 3 anos. Eduardo desceu as escadas de mármore, observando discretamente a mulher que conhecia tão pouco, apesar de dividir o mesmo teto com ela várias horas por semana. «Boa tarde, seu Eduardo», disse Maria Clara, desligando o aparelho. Aos 38 anos, tinha um sorriso genuíno que contrastava com o cansaço em seus olhos castanhos. «Já terminei aqui. A senhora da imobiliária ligou mais cedo. Disse que vai trazer uns clientes amanhã para ver o apartamento do 15º andar. Obrigado, Maria Clara». Eduardo hesitou, algo incomum para um homem acostumado a tomar decisões rápidas. «Você tem planos para as próximas 2 semanas?» Ela riu, ajeitando o uniforme azul marinho. «Planos? Trabalhar, cuidar da Sofia, pagar as contas, os planos de sempre». Notou a expressão séria dele. «Por que pergunta?» Eduardo caminhou até a cozinha americana, servindo-se um copo d'água. O apartamento de 400 metros quadrados nunca lhe pareceu tão grande e solitário. «Comprei passagens para um cruzeiro, Santos até Recife, 15 dias. Era para ir com... Bem, os planos mudaram». Ele se referia à ex-noiva, Patrícia, que havia terminado o relacionamento na semana anterior, alegando que ele era emocionalmente indisponível. «Que pena, senhor. Vai ser uma viagem linda. Ah, quero que você venha comigo». As palavras saíram mais bruscas do que Eduardo pretendia. Maria Clara deixou cair o pano de limpeza, seus olhos se arregalando. «Como assim? Você e a Sofia, como funcionárias. Eu preciso de alguém para organizar as coisas, e seria uma oportunidade para vocês conhecerem o litoral». Eduardo sabia que estava improvisando uma justificativa, mas não conseguia admitir a verdade nem para si mesmo. «Pago tudo, claro. Considere um bônus pelo bom trabalho». Maria Clara o estudou com cuidado. Em 3 anos, aprendera a ler as expressões daquele homem poderoso que, por trás da fachada de sucesso, parecia profundamente sozinho. «Não sei, seu Eduardo. A Sofia está na escola e eu tenho outros clientes. As escolas estão de férias em 2 semanas e posso compensar financeiramente os outros trabalhos». Eduardo se aproximou e pela primeira vez Maria Clara notou pequenos detalhes. Os fios grisalhos nas têmporas, as rugas de expressão ao redor dos olhos azuis, a cicatriz pequena no queixo. «Quando foi a última vez que você tirou férias de verdade?» A pergunta a atingiu em cheio. Maria Clara não se lembrava. Desde o divórcio conturbado, 5 anos atrás, sua vida se resumia a trabalhar e cuidar da filha. «Cabines separadas», disse ela finalmente, «e eu pago minhas refeições». «Cabines separadas, sim, mas as refeições são por minha conta. É um cruzeiro all inclusive». Maria Clara olhou ao redor do apartamento luxuoso onde trabalhava, depois para suas próprias mãos calejadas. A diferença entre os mundos deles era abissal, mas algo na voz de Eduardo, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder, a fez concordar. «Vou conversar com a Sofia». O shopping Iguatemi estava movimentado naquela tarde de sábado. Maria Clara caminhava desconfortavelmente pelos corredores de mármore, acompanhada por Sofia, de 16 anos, que não conseguia esconder o espanto. «Mãe, você tem certeza de que isso é trabalho?» sussurrou a adolescente, observando Eduardo escolher roupas em uma boutique de luxo. «Ele está comprando biquínis para você». «Não é assim, Sofia. Ele disse que precisa que eu esteja apresentável. É uma viagem de negócios». Mas Maria Clara também estava confusa.
Quando Eduardo sugeriu que fizessem compras para a viagem, ela imaginava algo simples. Não esperava que ele insistisse em pagar roupas de banho, vestidos casuais e até mesmo um vestido de festa. Aquele ali, disse Eduardo, apontando para um biquíni azul turquesa na vitrine. Combinaria com seus olhos. Maria Clara corou. Seu Eduardo, eu não preciso de nada tão caro. Por favor, me chame só de Eduardo. E você precisa sim. Vai passar 15 dias num navio de luxo. Ele fez uma pausa observando o desconforto dela. Maria Clara, eu sei que nossa situação é incomum, mas quero que você e Sofia aproveitem essa viagem. Considerem um presente. Naquela noite, no pequeno apartamento de 2 quartos em Santo André, mãe e filha arrumavam as malas. Sofia estava eufórica, mas Maria Clara sentia um misto de ansiedade e culpa. Mãe, você gosta dele, não é? Perguntou Sofia, dobrando cuidadosamente o vestido novo. Gostar? Ele é meu patrão, Sofia. Ah, para! Eu vejo como ele olha para você, e você fica toda diferente quando ele está por perto. Maria Clara parou de arrumar as roupas. Era verdade que Eduardo despertava sentimentos conflitantes nela. Admiration pela sua inteligência e determinação, mas também uma atração que tentava ignorar. Ele era gentil, diferente do ex-marido abusivo, mas as diferenças sociais entre eles pareciam intransponíveis. Sofia, escuta bem. Essa viagem é uma oportunidade única, mas não podemos nos iludir. Somos de mundos diferentes. Depois dessas 2 semanas, voltamos para a nossa vida normal. Mas e se ele gostar de você de verdade? Maria Clara suspirou, guardando o biquíni azul turquesa no fundo da mala. Então será um problema que vamos ter que enfrentar. Na cobertura da Vila Olímpia, Eduardo também fazia suas malas, mas seus pensamentos estavam longe das roupas que escolhia. Pegou o telefone e ligou para seu sócio, Roberto. Cara, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Roberto após ouvir sobre a viagem. Levar a faxineira num cruzeiro? Isso pode dar muito problema. Ela não é só a faxineira, Roberto. É complicado. Complicado como? Você está apaixonado pela mulher. Eduardo ficou em silêncio. A pergunta ecoou no apartamento vazio, encontrando uma resposta que ele não estava pronto para dar em voz alta. Só cuide-se, Eduardo. E lembre-se, vocês são de mundos muito diferentes. Após desligar, Eduardo se serviu de um uísque e ficou observando a cidade iluminada. Em poucos dias, estaria navegando pelo litoral brasileiro com a mulher que, sem perceber, havia se tornado a parte mais importante de suas sextas-feiras. A pergunta de Roberto ecoava em sua mente. Estava mesmo apaixonado por Maria Clara? O reflexo dele no vidro da janela parecia confirmar o que seu coração já sabia. O Porto de Santos fervilhava de atividade na manhã ensolarada de segunda-feira. O MSC Sinfonia, um gigante branco de 12 andares, dominava o horizonte como um prédio flutuante. Maria Clara segurava firmemente a mão de Sofia, ainda incrédula com a magnitude do navio que seria sua casa pelas próximas 2 semanas. Mãe, olha o tamanho dessa coisa! Exclamou Sofia, tirando selfies com o celular. Meus amigos não vão acreditar. Eduardo caminhava alguns passos à frente, lidando com o check-in VIP. Vestia uma camisa polo branca e bermuda de linho, parecendo completamente à vontade naquele ambiente de luxo. Maria Clara, por sua vez, sentia-se deslocada mesmo com as roupas novas que ele havia comprado para ela. Senhor Mendes, disse a recepcionista com um sorriso profissional. Suas cabines estão prontas. Deck 11, suíte presidencial, e Deck 8, cabine dupla com varanda. Obrigado. Eduardo se virou para Maria Clara. Querem conhecer as acomodações antes do almoço? Ao entrar na suíte presidencial, Maria Clara não conseguiu disfarçar o espanto. A sala de estar tinha vista panorâmica para o oceano, com sofás de couro branco e uma mesa de jantar para 6 pessoas. O quarto principal possuía uma cama king size e um banheiro com banheira de hidromassagem. Eduardo, isso aqui é maior que meu apartamento, disse ela, observando a varanda privativa com jacuzzi. E a nossa cabine fica onde? Perguntou Sofia. 2 andares abaixo. A cabine dupla, embora bem menor, impressionou mãe e filha. 2 camas de solteiro, uma pequena varanda e um banheiro compacto, mas tudo impecavelmente limpo e decorado. Isso aqui é incrível, mãe. Sofia se jogou em uma das camas.
Posso ficar aqui para sempre? Maria Clara sorriu, mas sua mente fervilhava com dúvidas. Por que Eduardo estava fazendo tudo aquilo? E por que ela havia aceitado? Durante o almoço no restaurante principal, as diferenças ficaram ainda mais evidentes. Eduardo conhecia os garçons pelo nome, sabia exatamente quais vinhos pedir e se movimentava naquele ambiente como se fosse sua segunda casa. Você já fez muitos cruzeiros? Perguntou Maria Clara, observando-o escolher ostras do buffet. Alguns, geralmente a trabalho ou com outras pessoas. Ele evitou mencionar Patrícia. Ah, é você. Já havia saído de São Paulo? Só uma vez para o litoral de Santos quando a Sofia era pequena. Ficamos num hotel simples em Guarujá por 3 dias. Eduardo notou a melancolia na voz dela. Como foi? Foi difícil. Meu ex-marido bebeu demais, arrumou confusão na praia. Voltamos um dia antes. Maria Clara mexeu no prato, perdida em lembranças ruins. Prometi para mim mesma que, se um dia tivesse condições, levaria a Sofia numa viagem de verdade. Agora está tendo, disse Eduardo suavemente. Seus olhos se encontraram através da mesa, e por um momento o burburinho do restaurante pareceu distante. Sofia, ocupada tirando fotos da comida, não notou a tensão crescente entre os adultos. À tarde, após a reunião de segurança obrigatória, o navio finalmente partiu. Maria Clara e Sofia ficaram na varanda da cabine, observando Santos se distanciar lentamente. Mãe, obrigada, disse Sofia, abraçando a mãe. Sei que isso não é normal para você, mas obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço você por ter topado a aventura, minha filha. Lá em cima, na varanda da suíte, Eduardo também observava a partida, mas seus olhos buscavam as 2 figuras alguns andares abaixo. Pela primeira vez em anos, sentia uma expectativa genuína pelo que os próximos dias poderiam trazer. O segundo dia do cruzeiro amanheceu com sol pleno e mar calmo. Eduardo acordou cedo como de costume, mas em vez de verificar e-mails corporativos, encontrou-se ansioso para encontrar Maria Clara e Sofia no café da manhã. As encontrou no deck 9, no buffet principal. Sofia devorava panquecas americanas, enquanto Maria Clara tomava café e observava o oceano infinito pela janela. Bom dia, disse Eduardo, aproximando-se com uma bandeja. Dormiram bem? Como bebês, respondeu Sofia animadamente. A cama balança gostoso com o movimento do navio. Maria Clara sorriu. E você? Conseguiu dormir nessa suíte enorme? Na verdade, não muito, muito silencioso. Eduardo se sentou ao lado delas. Que tal conhecermos o navio hoje? Tem piscina, teatro, cassino. Posso ir na piscina, mãe? Sofia implorou. Por favor. Maria Clara hesitou. Não trouxe protetor solar. Tem uma loja no navio. Eduardo se apressou em dizer. Compramos lá. 1 hora depois, os 3 caminhavam pelo deck da piscina. O local estava animado, com música ao vivo, bar aquático e dezenas de passageiros aproveitando o sol. Eduardo escolheu 3 espreguiçadeiras em local privilegiado, perto da piscina, mas com sombra disponível. Vou me trocar, disse Maria Clara, pegando uma sacola de praia. Quando ela retornou do banheiro 15 minutos depois, Eduardo literalmente perdeu o fôlego. O biquíni azul turquesa que havia escolhido na loja realçava perfeitamente suas curvas naturais e o tom dourado de sua pele. Maria Clara sempre usara roupas discretas e uniformes de trabalho. Vê-la assim, relaxada e feminina, foi uma revelação. Nossa, mãe, você está linda! Exclamou Sofia. Eduardo concordou em silêncio, tentando disfarçar o impacto que a visão havia causado nele. Maria Clara, percebendo os olhares, cobriu-se rapidamente com uma canga. A água está boa? Perguntou claramente desconfortável com a atenção. Vamos descobrir, disse Sofia, pulando na piscina sem cerimônia. Maria Clara riu da espontaneidade da filha e gradualmente começou a relaxar. Eduardo a observava discretamente enquanto ela brincava na água com Sofia, notando como seu rosto se transformava quando sorria genuinamente. Era uma mulher completamente diferente da faxineira séria e contida que conhecia. Não vai entrar? Maria Clara chamou Eduardo, que permanecia na espreguiçadeira. Já vou, mentiu ele, na verdade tentando controlar os sentimentos confusos que aquela visão despertava. Durante a tarde, algo mudou entre eles.
Maria Clara, longe do ambiente de trabalho e das preocupações cotidianas, mostrava uma personalidade vibrante e bem-humorada. Contava histórias engraçadas sobre Sofia pequena, ria das piadas de outros passageiros e até ensinou alguns passos de dança para a filha. Eduardo descobria uma mulher inteligente, carinhosa e surpreendentemente culta. Quando ela mencionou estar lendo 100 Anos de Solidão, ele ficou genuinamente impressionado. Garcia Marques é um dos meus autores favoritos, disse ele. O meu também. Pego livros emprestados na biblioteca municipal sempre que posso. Maria Clara secou o cabelo com a toalha. A Sofia reclama que leio demais, mas é meu escape. Escape de quê? Maria Clara ficou séria por um momento. Da realidade, às vezes, de lembranças ruins, dos problemas financeiros. Ela se recompôs rapidamente. Mas hoje não quero pensar nisso. Quando o sol começou a se pôr, os três jantaram no restaurante à la carte. O ambiente intimista, com velas e vista para o mar, criou uma atmosfera quase romântica. Sofia, cansada do dia na piscina, cochilou na cadeira entre o prato principal e a sobremesa. Ela está se divertindo, observou Eduardo, olhando ternamente para a adolescente. Nunca a vi tão feliz. Obrigada por isso. E você, está se divertindo? Maria Clara o estudou à luz das velas. Mais do que deveria, talvez. A resposta carregada de significado pairou no ar entre eles. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Por que mais do que deveria? Porque sei que isso tudo é temporário. Em 10 dias, voltamos para nossas vidas normais. Você para sua cobertura, eu para minhas faxinas. E se não precisasse ser assim? Maria Clara retirou a mão gentilmente. Eduardo, não complique as coisas, por favor. Mas quando ela se levantou para levar Sofia para a cabine, Eduardo notou que ela olhou para trás uma vez antes de desaparecer no elevador. E naquele olhar havia algo que ele não conseguia decifrar completamente, mas que alimentou suas esperanças pela noite adentro. O terceiro dia do cruzeiro trouxe nuvens escuras e mar agitado. O navio balançava mais intensamente e muitos passageiros permaneceram em suas cabines devido ao enjoo. Maria Clara, no entanto, descobriu que tinha resistência natural ao movimento do mar, assim como Sofia. Que sorte a nossa, disse ela a Eduardo durante o café da manhã quase vazio. Minha avó sempre dizia que as mulheres da nossa família tinham sangue de marinheiro. Eduardo, visivelmente pálido, forçou um sorriso. Parece que eu não herdei essa característica. Está se sentindo mal? Maria Clara se aproximou, tocando sua testa instintivamente, como fazia com Sofia quando criança. Você está febril. O toque gentil de suas mãos fez Eduardo esquecer momentaneamente do mal-estar. É só enjoo. Vai passar. Vem, vou te levar para a sua suíte. Sei alguns truques para isso. Na suíte presidencial, Maria Clara assumiu o controle da situação com naturalidade. Fez Eduardo se deitar, preparou um chá de gengibre que havia trazido na bagagem e abriu as cortinas para ele focar o horizonte. Minha mãe me ensinou isso quando eu era pequena, explicou, sentando-se na beira da cama. Respiração profunda e olhar fixo no horizonte. Funciona sempre. Eduardo a observava cuidar dele com uma ternura que há anos não recebia. Patrícia jamais demonstrara esse tipo de cuidado genuíno. Quando ele ficava doente, ela o evitava ou reclamava do inconveniente. Por que você é tão cuidadosa com todo mundo? Perguntou ele. Como assim? Comigo, com a Sofia, até com os garçons do navio. Você trata todo mundo com carinho. Maria Clara refletiu enquanto ajustava os travesseiros atrás dele. Acho que aprendi isso na dor. Quando você passa por momentos ruins, entende o valor de um pouco de gentileza. Que momentos ruins? Ela hesitou. Durante 3 anos de trabalho na casa dele, haviam mantido uma relação estritamente profissional. Mas ali, naquele ambiente íntimo, as barreiras pareciam mais frágeis. Meu ex-marido não era uma boa pessoa. Bebida, agressividade, controle. Durante 8 anos vivi pisando em ovos. Sua voz ficou mais baixa. Quando finalmente tive coragem de sair, estava tão quebrada que qualquer gesto de bondade me fazia chorar. Eduardo sentou-se na cama, esquecendo-se do enjoo. Ele te machucava? Não fisicamente, mas existem outras formas de machucar alguém. Maria Clara se levantou indo até a janela. Ele dizia que eu era burra,
que nunca conseguiria me sustentar sozinha, que nenhum homem me quereria com uma filha para criar. Ele estava completamente errado. Eu sei disso agora, mas na época, ela se virou para Eduardo. Você já se sentiu completamente sem valor? A pergunta atingiu Eduardo em cheio. Todos os dias, admitiu. Especialmente depois que Patrícia terminou conosco. Ela disse que eu era emocionalmente indisponível, que só me importava com dinheiro. E era verdade. Eduardo considerou a pergunta honestamente. Talvez fosse. Trabalho era tudo que eu conhecia. Meus pais morreram quando eu tinha 20 anos. Construí tudo sozinho. Nunca aprendi a me conectar com as pessoas. Lá fora, a tempestade intensificava, mas dentro da suíte, uma intimidade diferente se estabelecia. Maria Clara voltou a se sentar na cama, desta vez, mais próxima. Por que me trouxe nesta viagem, Eduardo? A verdade. Ele a olhou nos olhos, sabendo que havia chegado o momento da honestidade total. Porque você é a única pessoa que faz minha casa parecer um lar. Porque espero pelas sextas-feiras a semana inteira só para ouvir sua voz. Porque... Ele respirou fundo. Porque estou apaixonado por você há mais tempo do que gostaria de admitir. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva contra as janelas. Maria Clara o encarava com uma expressão indecifrável. Eduardo, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que você tem motivos para não confiar em homens. Mas não conseguia ficar fingindo que éramos apenas patrão e funcionária. E agora? O que acontece agora? Agora você me diz o que sente. Sem medo, sem pensar nas diferenças sociais. Só o que seu coração está dizendo. Maria Clara fechou os olhos, como se reunisse coragem. Quando os abriu novamente, havia lágrimas. Meu coração está dizendo que também estou apaixonada, e isso me apavora. O quarto dia trouxe céu azul e a primeira parada do cruzeiro, Salvador. O navio atracou no movimentado porto da capital baiana, sob um sol radiante, e a cidade histórica se estendia diante deles como um cartão postal colorido. Eduardo havia contratado um tour privado, mas Maria Clara insistiu que conhecessem a cidade como turistas comuns, misturando-se às multidões e experimentando a cultura local de forma autêntica. Você tem certeza? Perguntou Eduardo enquanto desciam do navio. O tour particular seria mais confortável. Eduardo, quando foi a última vez que você caminhou em meio ao povo, sem proteção VIP ou tratamento especial? Maria Clara ajeitou a bolsa no ombro, usando um vestido leve florido que Eduardo havia comprado para ela. Sinceramente, não me lembro. Então está na hora. Sofia estava eufórica com a energia contagiante de Salvador. As três subiram ao Pelourinho no elevador Lacerda, misturando-se aos turistas e locais. As ruas de pedra, as casas coloniais coloridas e o som dos tambores criavam uma atmosfera vibrante que contagiou até mesmo Eduardo. Olha só isso! Exclamou Sofia, fotografando um grupo de capoeiristas na Praça da Sé. Maria Clara sorria observando a filha, mas Eduardo notou que ela estava diferente desde a conversa da noite anterior. Havia uma leveza em seus gestos, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Você está bem? Perguntou ele enquanto Sofia comprava artesanato numa barraquinha. Melhor do que estive em muito tempo. Maria Clara o encarou. Sabe o que é libertador? Admitir o que sente, mesmo sabendo que é complicado. Eles almoçaram numa pequena taverna no Pelourinho, experimentando acarajé, moqueca e outras delícias baianas. Eduardo, acostumado a restaurantes sofisticados, descobriu que a comida simples e temperada tinha um sabor especial quando compartilhada com as pessoas certas. Mãe, olha aquelas senhoras ali, sussurrou Sofia, apontando discretamente para um grupo de mulheres mais velhas numa mesa próxima. Elas estão comentando sobre vocês dois. Eduardo e Maria Clara se entreolharam, subitamente conscientes de como deviam parecer. Ele, claramente um homem de posses. Ela, uma mulher bonita e simples, e uma adolescente. As aparências podiam ser enganosas, mas as pessoas sempre faziam suposições. E o que acham que elas estão pensando? Perguntou Eduardo. Que vocês são um casal, disse Sofia com naturalidade. E estão certas, não estão? A pergunta direta da adolescente pegou os dois adultos desprevenidos. Maria Clara corou, mas Eduardo respondeu com honestidade. Ainda estamos descobrindo o que somos, Sofia.
À tarde visitaram a igreja do Bonfim, onde Maria Clara amarrou uma fitinha no pulso e fez um pedido silencioso. Eduardo, que nunca havia sido religioso, se encontrou fazendo o mesmo. "O que pediu?" perguntou ele quando saíram da igreja. "Coragem", respondeu ela simplesmente. "Para quê?" "Para aceitar que mereço ser feliz, independente do que os outros possam pensar." Caminharam pela orla de Salvador ao entardecer, observando o pôr do sol tingir o oceano de dourado. Sofia havia feito amizade com outros jovens do navio e estava brincando na areia com eles, dando aos adultos um momento de privacidade. "Maria Clara." Eduardo parou de caminhar, voltando-se para ela. "Sei que tudo isso é muito rápido, muito intenso, mas preciso que saiba que meus sentimentos são genuínos." "Eu sei. Os meus também." Ela olhou para Sofia brincando. "Mas tenho uma filha para pensar. Não posso tomar decisões pensando só em mim. E se eu disser que a Sofia também faz parte dos meus sentimentos, que quando penso em um futuro, penso em vocês duas?" Maria Clara o estudou com cuidado. "Você realmente pensou sobre isso? Sobre o que significaria estar com uma mulher como eu? As diferenças sociais, os comentários, as complicações?" "Pensei. E decidi que nada disso importa se estou com a pessoa certa." Ela se aproximou dele, tocando seu rosto gentilmente. "Eduardo, você é um homem bom. Melhor do que imagina, mas amor não resolve todos os problemas práticos. Então vamos resolver um de cada vez." Quando voltaram ao navio naquela noite, algo havia mudado entre eles. As barreiras não haviam desaparecido completamente, mas estavam se tornando mais baixas. E Sofia, observando os adultos interagirem com crescente intimidade, sorria secretamente, torcendo para que sua mãe finalmente encontrasse a felicidade que merecia. Na cabine, antes de dormir, Maria Clara olhou pela janela do navio para as luzes de Salvador, se afastando lentamente. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com um futuro diferente, mesmo sabendo que ainda havia muito a resolver. O quinto dia foi dedicado inteiramente à navegação rumo a Recife. Sem a agitação de uma nova cidade para explorar, os passageiros se entregaram às atividades do navio. Eduardo acordou determinado a conquistar definitivamente o coração de Maria Clara, mas descobriu que ela havia saído cedo com Sofia para uma aula de dança no deck principal. Quando as encontrou, Maria Clara estava no centro de uma roda de samba, movimentando-se com uma graça natural que ele nunca havia imaginado. Vestia um top branco e uma saia colorida que comprou em Salvador, e seus cabelos soltos balançavam no ritmo da música. Os outros passageiros aplaudiam entusiasmados enquanto ela ensinava alguns passos para Sofia. "Sua mãe dança muito bem", comentou um senhor italiano ao lado de Eduardo. "Vocês fazem um belo casal." Eduardo não corrigiu o equívoco. Pela primeira vez, gostou de ser visto como par de Maria Clara, independente das circunstâncias. Quando a música terminou, ela veio em sua direção com o rosto corado e um sorriso radiante. "Não sabia que você dançava", disse ele, oferecendo-lhe uma toalha. "Aprendi quando era jovem. Minha mãe me levava para as festas da comunidade." Maria Clara bebeu água, recuperando o fôlego. "Faz anos que não danço assim." "Por que parou?" "O Roberto, meu ex-marido, dizia que era coisa de vagabunda, que mulher casada não devia chamar atenção dançando." Sua expressão se ensombreceu momentaneamente. "Aos poucos fui deixando de fazer tudo que me dava prazer." Eduardo sentiu uma onda de raiva do homem que havia tentado apagar a luz daquela mulher extraordinária. "E agora? Como se sente dançando novamente?" "Viva", respondeu ela sem hesitar. "Completamente viva." Durante o almoço, Sofia bombardeou os adultos com perguntas diretas que só os adolescentes fazem sem constrangimento. "Eduardo, você já foi casado?" "Quase. Estava noivo, mas terminamos recentemente." "Sabe por que terminaram?" "Sofia", repreendeu Maria Clara. "Não, está tudo bem." Eduardo sorriu. "Terminamos porque ela disse que eu era incapaz de amar de verdade, que só me importava com dinheiro e negócios." "E era verdade?" insistiu Sofia. Eduardo olhou para Maria Clara antes de responder. "Eu achava que era assim que eu funcionava, até conhecer vocês duas melhor." "E agora você consegue amar?" "Agora eu sei que sempre consegui. Só não sabia como." À tarde, os três foram para a piscina novamente. Desta vez, Eduardo entrou na água sem hesitar. Brincaram como uma família de verdade, Sofia fazendo piadas,
Maria Clara ensinando Eduardo a fazer cambalhotas na água, ele contando histórias engraçadas de seus primeiros anos como empresário. Conta aquela do cliente que queria um apartamento só com banheiros, pediu Maria Clara, rindo antecipadamente. Um excêntrico de São Paulo queria que eu construísse um apartamento de 200 metros quadrados que fosse só banheiros. 8 banheiros diferentes, cada um com um tema. Eduardo imitava o cliente maluco. Banheiro egípcio, banheiro medieval, banheiro futurista. E você fez? Perguntou Sofia fascinada. Fiz. Foi o projeto mais estranho e lucrativo da minha carreira. Enquanto riam, Maria Clara observou como Eduardo se transformava quando relaxava. O empresário sério dava lugar a um homem divertido, carinhoso e surpreendentemente infantil. Era como descobrir uma pessoa completamente nova. Ao entardecer, Sofia foi para o cinema juvenil com outros adolescentes do navio, deixando os adultos sozinhos pela primeira vez desde a confissão na suíte. Caminharam até a proa do navio, onde poucos passageiros se aventuravam devido ao vento mais forte. O oceano se estendia infinito ao redor deles, tingido de laranja pelo pôr do sol. Maria Clara. Eduardo segurou suas mãos. Preciso te contar algo sobre minha vida. Sobre por que é tão difícil para mim me conectar com as pessoas. Ela assentiu, preparando-se para ouvir. Quando meus pais morreram, acidente de carro, eu tinha 20 anos. Herdei algumas propriedades e uma pequena quantia, mas principalmente herdei dívidas. Sua voz ficou mais baixa. Durante anos trabalhei 16 horas por dia, sem descanso, sem amigos, sem relacionamentos. Construí meu império, mas me esqueci de construir uma vida. E quando começou a ter sucesso, as pessoas começaram a se aproximar de mim pelo dinheiro, namoradas que queriam presentes caros, amigos que sempre precisavam de empréstimos, sócios que tentavam me enganar. Eduardo olhou para o horizonte. Aprendi a desconfiar de todo mundo, a só confiar em mim mesmo. E a Patrícia? Patrícia vinha de uma família rica. Pensei que, já tendo dinheiro, ela me queria de verdade. Mas ela queria apenas um marido troféu, alguém para acompanhar em eventos sociais. Quando tentei me aproximar emocionalmente, ela me rejeitou. Maria Clara apertou suas mãos. Por isso você tem medo de se entregar? Tinha. Até você. Eduardo se virou para ela. Você cuida da minha casa há 3 anos. Poderia ter roubado qualquer coisa. Poderia ter me chantageado. Poderia ter tentado se aproveitar. Mas nunca fez nada, além de ser honesta, trabalhadora e gentil. Eduardo, você me vê como pessoa, não como conta bancária. E isso mudou tudo para mim. O vento balançava os cabelos de Maria Clara enquanto ela processava as palavras dele. Você tem razão sobre uma coisa. Eu te vejo como pessoa. E a pessoa que vejo é alguém que merece ser amado pelo que é, não pelo que tem. Então você aceita tentar? Aceita ver onde isso pode nos levar? Maria Clara o beijou como resposta. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperanças, selado pela brisa do oceano e pela certeza de que alguns encontros são destinados a mudar vidas para sempre. A chegada a Recife trouxe uma energia diferente. A capital pernambucana recebia os passageiros com seu ritmo característico, mistura de tradição e modernidade. Eduardo havia planejado um roteiro pelos pontos turísticos principais, mas Maria Clara e Sofia tinham outras ideias. Quero conhecer onde o povo vive de verdade, disse Maria Clara durante o café da manhã. Não só os cartões postais. Pode ser perigoso, ponderou Eduardo. Não conheço bem a cidade. Por isso mesmo, vamos descobrir juntos. Contrataram um guia local, seu Manuel, um pernambucano de 60 anos que conhecia Recife como a palma da mão. Em vez de um carro particular, pegaram o ônibus público até Olinda, misturando-se aos trabalhadores locais. Primeira vez de ônibus? Perguntou Maria Clara, notando o desconforto inicial de Eduardo. Desde os 25 anos, sim. E como está sendo? Eduardo olhou ao redor. Pessoas comuns indo trabalhar, mães com filhos pequenos, estudantes com mochilas escolares. Revelador. Em Olinda caminharam pelas ladeiras históricas, visitaram ateliês de artistas locais e almoçaram numa casa de tapioca frequentada pelos moradores. Eduardo insistiu em pagar tudo, mas discretamente, sem ostentar. Você está diferente, observou Sofia enquanto provavam cocadas na feira de artesanato. Como assim? Mais normal, menos patrão, mais pessoa.
Eduardo riu. Sua mãe está me ensinando a ser gente. Ela tem esse dom. Sofia sorriu. Sempre teve. À tarde, visitaram o Instituto Ricardo Brennand, onde Eduardo se sentiu mais à vontade entre as obras de arte e antiguidades. Mas foi no mercado de São José que aconteceu o momento mais revelador do dia. Uma senhora idosa, vendedora de ervas medicinais, puxou conversa com Maria Clara, que se interessou genuinamente pelas propriedades das plantas. Eduardo observava a naturalidade com que ela interagia com pessoas de todas as classes sociais. Sua esposa tem mão boa para plantas, comentou a senhora com Eduardo. Aposto que faz jardim bonito. Mais uma vez, Eduardo não corrigiu o equívoco sobre serem casados. Ela tem dom para cuidar de tudo, respondeu sinceramente. De volta ao navio no final da tarde, os três estavam cansados, mas felizes. Sofia foi tomar banho, deixando os adultos sozinhos na suíte de Eduardo. Obrigado por hoje, disse ele servindo água para os dois. Por quê? Por me mostrar uma forma diferente de viver, de ver o mundo. Eduardo se sentou ao lado dela no sofá. Passei anos construindo muros ao meu redor. Você está me ensinando a derrubá-los. E você está me ensinando que posso sonhar mais alto do que imaginava. Maria Clara, preciso te fazer uma pergunta séria. Ela se tensionou ligeiramente. Fala. Quando voltarmos para São Paulo, você toparia parar de trabalhar para mim? Oficialmente? O quê? Eduardo, eu preciso trabalhar. Tenho contas para pagar. A Sofia não me entendeu. Toparia parar de trabalhar para mim como funcionária para poder namorar comigo de verdade? Sem a complicação da relação profissional? Maria Clara ficou em silêncio, processando a proposta. E como eu me sustentaria? Você arrumaria outros trabalhos ou... Eduardo hesitou. Poderia trabalhar comigo, não para mim. Tenho pensado em abrir uma empresa de decoração de interiores. Você tem um olho incrível para isso. Eduardo, isso é muito generoso, mas não é generosidade, é parceria. Você transformaria minha casa num lar, e eu nem havia percebido que tinha talento para design de interiores. Maria Clara se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, Recife se preparava para a noite, suas luzes começando a piscar. E se não der certo? Entre nós, digo. Eu perco meu emprego e ainda estrago um relacionamento. E se der certo? Você ganha uma nova carreira e ainda ganha o amor da sua vida. Ela se virou para ele. Você tem tanta certeza assim? De que te amo? Absoluta. De que podemos construir algo juntos? Também. Do resto, Eduardo se aproximou dela. O resto a gente descobre junto. Preciso pensar. É muita coisa de uma vez. Claro, só. Pensa com o coração também, não só com a razão. Naquela noite, Maria Clara ficou acordada na cabine, ouvindo Sofia dormir e refletindo sobre a proposta de Eduardo. Pela janela, via as luzes de Recife se afastando lentamente. Em poucos dias estariam de volta a São Paulo, a realidade. Mas que realidade seria essa? Pela primeira vez em anos, tinha uma escolha real para fazer. E essa escolha poderia mudar não só sua vida, mas também a da filha. A pergunta era, tinha coragem suficiente para apostar na felicidade? A penúltima noite do cruzeiro chegou com uma programação especial, festa de gala no salão principal. Eduardo havia levado um smoking, mas Maria Clara não tinha nada adequado para a ocasião, até que ele apareceu em sua cabine com uma caixa de presente. Eduardo não precisava, protestou ela. Mas quando abriu a caixa e viu o vestido azul marinho de seda, com um decote elegante e corte que valorizava sua silhueta, ficou sem palavras. Experimentei escolher algo que combinasse com você, não com o que eu acho que você deveria usar, explicou ele. O vendedor da boutique do navio disse que era perfeito para alguém com seus olhos. Sofia bateu palmas quando viu a mãe pronta. Mãe, você está deslumbrante. Parece uma princesa. Não exagera. Maria Clara se olhava no pequeno espelho da cabine, ainda desconfortável com tanta elegância. Não está exagerando, disse Eduardo ao vê-la sair da cabine. Você está perfeita. O salão principal estava transformado. Luzes douradas, música ao vivo, casais dançando valsa. Eduardo ofereceu o braço para Maria Clara, que hesitou por um momento antes de aceitá-lo. Não sei dançar valsa, sussurrou ela. Nem eu direito. Vamos aprender juntos. Na pista de dança,
Eduardo a guiava com cuidado, sussurrando instruções no ouvido dela. Sofia dançava com outros jovens numa mesa próxima, mas de vez em quando olhava para os adultos com um sorriso aprovador. Todos estão olhando para nós, murmurou Maria Clara. Porque somos o casal mais bonito do salão, respondeu Eduardo, fazendo-a girar graciosamente. Eduardo, fala. Pensei na sua proposta, sobre parar de trabalhar para você. Eduardo quase tropeçou. E? Tenho medo. De quê? De tudo. De não conseguir me sustentar, de você cansar de mim, de estragar o que temos, de não ser suficiente para o seu mundo. Eduardo parou de dançar, levando-a para um canto mais privado do salão. Maria Clara, posso te fazer uma pergunta? Quantos anos você tinha quando se casou com seu ex-marido? 22. E ele te fazia sentir inferior desde o começo? Ela assentiu. Dizia que eu era sortuda por ter alguém que me quisesse. E você acreditou. Por 8 anos. Eduardo segurou suas mãos. Você não é mais aquela menina de 22 anos que acreditava ser inferior. Você é uma mulher de 38 que criou uma filha maravilhosa sozinha, que trabalha com dignidade, que tem uma inteligência e sensibilidade que me conquistaram completamente. Você não precisa de mim para se sustentar ou para ser feliz. Eu preciso de você para me lembrar do que realmente importa na vida. Mas as diferenças... Que diferenças? Você lê Garcia Marques, eu leio relatórios financeiros. Você conhece plantas medicinais. Eu conheço o mercado imobiliário. Você sabe dançar samba, eu sei assinar contratos. Somos complementares, não diferentes. Maria Clara o olhou nos olhos, vendo a sinceridade ali. E se eu aceitar e em 6 meses você perceber que cometeu um erro? E se você não aceitar, e daqui a 6 meses nós dois estivermos miseráveis, pensando no que poderia ter sido? A música mudou para uma balada romântica. Eduardo a puxou de volta para a pista, desta vez dançando mais devagar, mais próximos. Maria Clara, você já parou para pensar que talvez mereça ser feliz? Todo dia, especialmente esta semana. E estou começando a acreditar que sim. Então aceita? Ela o olhou por um longo momento, depois sorriu. Aceito, mas com condições. Todas as que você quiser. Primeira, nada de me bancar. Vou trabalhar e me sustentar, seja na empresa de decoração ou em outro lugar. Aceito. Segunda, vamos devagar. Nada de morar juntos ou apresentar aos amigos ainda. Quero ter certeza de que isso é real. Aceito. Terceira, a Sofia sempre vem em primeiro lugar. Se ela não se adaptar, se isso afetar ela negativamente, eu paro tudo. Não só aceito como admiro você por isso. Ela sorriu finalmente, relaxando. Então, estamos namorando? Oficialmente? Oficialmente. Eduardo a beijou ali mesmo, no meio da pista de dança, sob os olhares curiosos de outros passageiros. E pela primeira vez em anos, Maria Clara não se importou com o que os outros pensavam. Importava-se apenas com o que sentia. Quando se separaram, Sofia estava ao lado deles, batendo palmas teatralmente. Finalmente, vocês estavam me deixando nervosa com essa enrolação toda. Sofia, repreendeu Maria Clara rindo. O quê? Era óbvio que vocês se gostavam. Até os garçons do navio estavam comentando. E o que você acha disso? Perguntou Eduardo, genuinamente preocupado com a opinião da adolescente. Acho que minha mãe merece ser feliz. E você... Bem, você não é tão chato quanto eu pensava no começo. Obrigado, acho eu. Os três riram, e Maria Clara percebeu que pela primeira vez em muito tempo, sua família estava completa, apenas de uma forma que nunca imaginou que seria. 6 meses depois, o apartamento na Vila Olímpia estava irreconhecível. Maria Clara havia transformado os ambientes frios e impessoais numa casa acolhedora, com plantas, almofadas coloridas, quadros com fotos de viagens e pequenos objetos que contavam histórias. Não acredito que você morava neste gelo todo, comentou Sofia, jogada no sofá novo da sala, fazendo lição de casa. Ei, não era tão ruim assim, defendeu-se Eduardo, chegando do trabalho. Era pior, disse Maria Clara da cozinha, onde preparava o jantar. Parecia consultório de dentista. Eduardo a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Mas agora é um lar de verdade. Nos últimos meses, muita coisa havia mudado. Maria Clara deixara oficialmente de ser funcionária de Eduardo e montara sua própria empresa de decoração, tendo ele como primeiro cliente
e sócio investidor. O negócio prosperava rapidamente, com indicações vindas dos próprios amigos dele. A reunião de amanhã é com aquele casal do Morumbi? Perguntou Eduardo. Sim. Apartamento de 300 metros, orçamento de 200 mil para decoração. Maria Clara mexia o molho, orgulhosa de sua independência financeira. Quem diria que eu teria clientes pagando isso para eu escolher móveis? Eu diria. Sempre soube que você tinha talento. Sofia olhou para os dois com carinho. A adaptação havia sido mais fácil do que esperava. Eduardo se mostrara um padrasto atencioso, sem tentar substituir o pai biológico, ajudando com lições de matemática e até aprendendo a cozinhar para impressionar as duas mulheres da sua vida. Mãe, posso convidar o Felipe para jantar amanhã? Perguntou Sofia. Claro. Mas me conta quem é esse Felipe que apareceu do nada. Um menino da escola. Está interessado em mim. Eduardo fez uma careta exagerada. Ah, não. Nada de namorados até os 30 anos. Eduardo, riu Maria Clara. Ela tem 16 anos. Exatamente. Muito nova. Você e a mamãe começaram a namorar e ela só tinha... Quantos anos mesmo, mãe? 38, sua espertinha. Então posso namorar aos 38 também? Perfeito, concordou Eduardo, fazendo Sofia jogar uma almofada nele. Durante o jantar, conversaram sobre os planos para o fim de semana. Havia se tornado tradição fazerem algo juntos aos sábados. Cinema, parque, visita ao zoológico ou simplesmente ficar em casa assistindo filmes. Que tal voltarmos a Santos? Sugeriu Eduardo. Fazer um bate-volta ao porto onde tudo começou. Você e suas nostalgias, sorriu Maria Clara. Mas é uma boa ideia. Depois que Sofia foi para o quarto estudar, os dois ficaram sozinhos na varanda, observando as luzes da cidade. Maria Clara estava aninhada nos braços de Eduardo, sentindo-se completamente em paz. Às vezes ainda parece um sonho, murmurou ela. O quê? Tudo isso. Estar aqui, ter minha empresa, ter você. Há um ano, minha maior preocupação era conseguir pagar o aluguel no fim do mês. E agora? Agora minha maior preocupação é se vou conseguir dar conta de todos os projetos que estão aparecendo. Eduardo riu, beijando seu cabelo. Problema bom de se ter. Eduardo? Obrigada. Por quê? Por ter me convidado para aquele cruzeiro, por ter insistido quando eu quis recusar, por ter me mostrado que eu merecia mais do que pensava. Eu que agradeço. Você salvou minha vida, Maria Clara. Literalmente. Eu estava virando uma máquina de fazer dinheiro, esquecendo de viver. E agora? Agora acordo todos os dias ansioso para chegar em casa, para ver você, para jantar juntos, para ouvir as histórias da Sofia sobre a escola, para ter uma família de verdade. Maria Clara se virou nos braços dele, olhando-o nos olhos. Você tem certeza de que não vai cansar dessa vida doméstica? Não vai sentir falta da vida de solteiro rico? Maria Clara, você realmente acha que eu trocaria isso aqui? Ele gesticulou para o apartamento aconchegante, com os livros de Sofia espalhados, as plantas que ela cuidava, os risos que ecoavam pelas paredes, pela solidão que eu tinha antes. Não, mas às vezes ainda tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Então deixa eu te lembrar que é real. Eduardo a beijou, um beijo que selou não só o amor entre eles, mas também a certeza de que algumas viagens mudam a vida para sempre, e que às vezes os melhores destinos são aqueles que encontramos quando menos esperamos. Do quarto, Sofia os observava pela fresta da porta, sorrindo. Sua mãe finalmente havia encontrado a felicidade que merecia, e ela havia ganhado não só um padrasto carinhoso, mas uma família completa. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele apartamento, 3 vidas haviam se encontrado e se transformado, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais quando encontra corações dispostos a se abrir para a felicidade.